Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas sobre o BIMAX, é um canal de apostas esportivas onde falamos sobre prognósticos e análises para o dia. É verdade, estamos de volta aos Bom Dias, Boas Apostas e agora só paramos, nem sei bem, até tenho medo. Portanto, hoje iremos falar sobre o fim de semana, basicamente sábado de primeira jornada depois das seleções, de nova paragem para as seleções. Vamos falar um bocadinho sobre o Barça Atlético, vamos falar um bocadinho Fiorentina Juve, Bundesliga, Premier League e vamos acabar com possivelmente 2 goleadas na Taça de Portugal. Já sabem, antes de falar o que quer que seja, subscrevam o canal, metam um like e comentem se isso ajuda imenso. E a minha meta, maltinha, a minha meta agora vai ser boa. Vamos ter que chegar aos 3.000 subscritores até ao final do ano. Estamos com 2.200, é dia 21 de novembro. Vamos tentar chegar aos 3.000 subscritores até ao final deste 2025. Eu conto com todos vós, vocês vão contando comigo também. É meio que uma parceria entre nós os dois. Vocês subscrevem o canal, vão metendo like e tal. Eu vou estando deste lado a partilhar vídeos dentro do meu conhecimento até o caralho, vamos dizer antes assim. Antes de arrancarmos, já sabem, MyBest e Bet7 são os parceiros oficiais aqui do canal. Os links estão em aerobigmac.com. De relembrar que este sábado, a cada depósito de 50 euros, vocês recebem 100 free spins na Gates of Olympus. E na MyBest vamos fazer um challenge para multiplicar a nossa banca de 50 euros, por exemplo, para 500, multiplicar a nossa banca por 10, e para isso é só para contas exclusivas MyBest. Entrem no Telegram e participem no challenge. Basicamente vocês têm que, no Telegram eu vou partilhando mensagens, portanto entrem no Telegram, que é 100% gratuito, basicamente é tudo 100% gratuito. Entrem no Telegram, os links estão todos em aerobigmac.com. Que também está na descrição. Portanto, para este sabadão, arrancamos aqui então com um Barcelona Athletic Bilbao. Temos um Barça a 1.41 e o Bilbao a 6.50. Se olharmos aqui para a tabela, temos um Barça em segundo contra o Bilbao em sétimo. 32 golos marcados e 15 golos feridos para o Barcelona em 12 jogos. Portanto, o melhor ataque da La Liga contra o Bilbao, com 12 golos marcados e 13 golos sofridos. Em relação ao contexto, em casa, a equipa do Barcelona venceu todos os jogos em casa, 5 jogos, 5 vitórias, 16 golos marcados, 3 golos sofridos, e a equipa do Bilbao, fora de portas, venceu apenas um jogo. Eu devo conseguir ver aqui, exatamente, venceu apenas, e foi logo dos primeiros, contra o Betis. De resto, um empate e 3 derrotas, tem apenas 4 golos marcados e leva 7 golos sofridos. Nos últimos jogos das duas equipas, a equipa do Barça nos últimos 5 jogos tem uma derrota, um empate e 3 vitórias, marcou em todos os últimos 5 jogos, e do lado do Bilbao vem uma vitória contra o Oviedo apenas por 1-0, vinha de 3 derrotas, Liga dos Campeões contra o Newcastle, Real Sociedade e Getafe, mesmo em casa, e venceu a equipa do Karabakh por 3-1. Em relação ao que eu espero deste jogo, sinceramente tenho algumas dúvidas que a equipa do Barça não vença aqui o jogo. Tem basicamente o 11 base titular preparado para jogar, portanto as linhas dos overs também são interessantes, mas aqui sem inventar muito. Eu não desgosto do Barça para vencer o jogo 1.41. Parece um modo justa, mas interessante se vocês quiserem juntar aqui alguma coisa. O golo em ambas as partes 1.46 também. E eu estou aqui à procura do Barcelona para marcar nas duas partes. Estamos sem essa odd neste jogo? O Barça para marcar nas duas partes? Mas deve andar ali à volta de 1.80, 1.90. Eles devem ter tirado, se calhar. Devem ter tirado. Pois também não temos em nenhum jogo. Eles devem ter tirado temporariamente, mas Barcelona para marcar nas duas partes também me parece um mercado bem interessante. Deixem-me só ver aqui na MyBest muito rápido. Porque não. Para termos aqui umas odds mesmo de referência. Porque não. Estamos aqui a falar um bocadinho no escuro, e basicamente o Barça para marcar nas duas partes está a 1.95. Depois, Fiorentina Juventus. Eu selecionei apenas este jogo para a Série A.
Temos um novo treinador da Juventus há relativamente pouco tempo. Vem de 2 empates seguidos, empatou em casa no derby contra o Torino e em casa contra o Sporting para a Liga dos Campeões, mas defronta uma Fiorentina também muito frágil. A Fiorentina está neste momento em último lugar da Série A, são apenas 9 golos marcados em 11 jogos e 18 golos sofridos. Não tem qualquer vitória a par do Hellas Verona, e a Juve, 6 classificado, 11 jogos também, 14 golos marcados, 10 golos sofridos. A equipa da Fiorentina nos últimos 5 jogos não tem qualquer vitória e sofreu em todos os jogos, e do lado da Juventus tem apenas uma derrota, perdeu contra a Lazio fora de portas, de resto 2 vitórias e 2 empates. Aqui temos uma Juve a 2,02 e temos over 1,5, 1,35. Se olharmos aqui para o over 1,5 nas duas equipas, principalmente do lado da Fiorentina, bateu praticamente em todos os últimos 10 jogos, apenas não bateu contra o Lecce em casa e o Pisa fora de portas. E do lado da Juve temos aqui já por 1, 2, 3, 4 vezes que não veio o over 1,5, ainda assim, tendo em conta a fragilidade defensiva da Fiorentina, a necessidade da Juventus e a necessidade da Fiorentina também de começar a pontuar, porque seria uma vergonha, vamos dizer assim, a equipa da Fiorentina descer de divisão. O over 1,5, 1,35 para mim é muito interessante. O X2 da Juventus a 1,26 também, se vocês quiserem juntar alguma coisa. E o que eu gosto, sinceramente, por mais para este jogo, é mesmo o handicap menos 0,25 para a equipa da Juventus a 1,70, onde a equipa da Juventus vencendo vocês recebem o valor todo, empatando vocês perdem apenas metade do vosso investimento, e se perder, obviamente, perdem a unidade. Portanto, over 1,5, X2, over 1,5, 1,35, X2 da Juventus a 1.26 e a Juventus handicap menos 0.25 a 1.70. Depois na Bundesliga arrancamos com um Dortmund-Stuttgart. Estamos a falar de terceiro contra quarto. 16 golos marcados, 7 golos sofridos para o lado do Dortmund, 17 golos marcados, 12 golos sofridos para o lado do Stuttgart. A equipa do Dortmund vem de 2 jogos sem vencer, onde marcou e sofreu nos 2 jogos, Hamburgo e Manchester City. De resto, vinha de uma vitória, 2 vitórias de 1-0, Augsburg e Colónia, um empate fora de portas contra o Frankfurt. Do lado do Stuttgart, nos últimos 10 jogos, o Stuttgart não marcou apenas por 2 vezes. Curiosamente, Fenerbahçe para a Europa League e Basel para a Europa League. O jogo do Fenerbahçe eu já não me lembro muito bem, mas o jogo contra o Basel foi um amasso dos amassos do Stuttgart, onde podia ter feito bem mais do que um gol no jogo, mas acabaram mesmo por sair a 0. Portanto, é uma equipa que faz golos com regularidade, mesmo se olharmos aqui para o formato em casa. A equipa do Dortmund leva 3 vitórias e um empate, tem apenas um gol sofrido em casa, é um facto, mas também as equipas contra quem jogou, estamos a falar de Colónia, Wolfsburgo, Union Berlin. É isso, Union Berlin, e o tal gol sofrido é contra o Leipzig, uma equipa um bocadinho mais difícil. Fora de portas, a equipa do Stuttgart tem 2 vitórias e 3 derrotas, mas em 5 jogos fora de portas marcou 8 golos e sofreu 9. Portanto, aqui não irei inventar muito. Over 2,5 a 1.52, ambas marcam a 1.51 e o gol em ambas as partes a 1.48. Os nossos mercados habituais, se virmos um jogo para overs com odds minimamente interessantes, e aqui fugiria sinceramente ao mercado match odds, apesar de que se calhar em live poderá dar para trabalhar alguma coisa a favor do Dortmund. Depois temos um Bayern de Munique, Freiburg. Bayern de Munique é primeiro classificado. São muitos jogos, muitas vitórias, tem apenas um empate, foi o último jogo frente ao Union Berlin. 35 golos marcados, 6 golos sofridos e 2 deles foram no último jogo. A equipa do Freiburg também não está a fazer um campeonato horrível, 10º, 3 golos. Aliás, 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 13 golos marcados, 14 golos sofridos. A equipa do Bayern marcou em todos os jogos desta temporada. A equipa do Freiburg nos últimos 5 jogos tem um empate e uma derrota, onde não fez golos. De resto, venceu a equipa do São Paulo, venceu a equipa do Nice também para a Europa League por 3-1. Vem de 2 vitórias seguidas, mas também contra equipas, tirando a equipa do Nice, que é uma boa vitória. São vitórias interessantes, mas vamos dizer assim, normais. Aqui, sem inventar muito, eu falo muitas vezes dos handicaps a favor das equipas não favoritas, e aqui sinceramente parece-me fazer sentido também. Se olharmos aqui para as derrotas do Freiburg, é apenas uma contra o Leverkusen e ficou 2-0. Mesmo se nós olharmos aqui para o confronto direto entre as duas equipas, apenas por uma vez tivemos aqui uma goleada por mais 3 golos, que foi neste 5-0 em 2022. De resto, 2-1, 2-0, 2-2, 3-0, 1-0, 2-1, 5-0, 4-1. Portanto, eu gosto deste handicap mais 3,5 para a equipa do Friburgo, para uma anti-favoritos, por exemplo, que nós provavelmente irei lançar amanhã no sábado.
Gosto também do gol em ambas as partes, 1.36. Tenho algum receio do que pode ser esta segunda parte, daí eu lançar este handicap a favor do Freiburg também, porque de relembrar que isto é uma jornada pré-Liga dos Campeões. Se a equipa do Bayern estiver a vencer, vai acalmar-se um bocadinho na segunda parte. É normal, o problema é se não estiver a vencer. Eu só não falo do under na segunda parte para neste jogo, que é um mercado que eu até gosto de fazer muitas vezes em jogos deste género. O under 2,5, por exemplo, está a 1.44. Acho interessante, mas tenho algum receio que o jogo vá ali com um 0, um 1, um 0-0 para o intervalo e poderá a depois virar um bocadinho de problema. Depois temos um Wolfsburgo-Leverkusen. Wolfsburgo a 3,50, Leverkusen a 2, over 2,5, 1.62, ambas marcam 1.52 e o golo em ambas as partes a 1.55. Se olharmos aqui para a tabela classificativa, estamos a falar de quinto contra 14º, porém, o 14º é a equipa que joga em casa. Se olharmos aqui para a tabela em casa, a equipa de Wolfsburgo não venceu qualquer jogo em 5 jogos, leva 6 vitórias, 6 golos marcados e 11 golos sofridos, mas também a equipa do Leverkusen fora de portas, também em 4 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. 9 golos marcados, 10 golos sofridos. Aqui, tendo em conta os últimos 5 jogos das equipas, a equipa do Wolfsburgo tem apenas uma vitória, venceu a equipa do Hamburgo fora de portas, de resto, perdeu 4 dos últimos 5 jogos, 3 deles em casa. Stuttgart 3-0, Kiel 1-0 para a DFB Pokal e 3-2 contra o Hoffenheim. Depois, na última jornada, perdeu por 2-1 em casa do Bremen. Do lado do Leverkusen veio uma vitória por 6-0 contra o Heidenheim para a Bundesliga. Venceu a equipa do Benfica na Luz, perdeu contra o Bayern de Munique por 3-0, o resultado feito na primeira parte, e depois venceu o Paderborn para a DFB Pokal por 4-2 e o Freiburg por 2-0. Eu teria aqui um bocadinho de atenção a trabalhar o que quer que seja. Eu vou falar apenas de 2 mercados aqui, tendo em conta a fragilidade do Wolfsburgo em casa e uma boa equipa do Leverkusen, mesmo sendo pré-Liga dos Campeões e o Leverkusen também precisa de pontuar. O X2 do Leverkusen a 1.30 e o ambas marcam a 1.52. É verdade, a equipa do Wolfsburgo em casa é uma equipa que não tem assim muitos golos feitos, tem 6 golos marcados em 5 jogos e não tem qualquer vitória ainda dentro de portas, mas começa a crescer aqui também alguma ansiedade, alguma necessidade de começar a pontuar em casa, a começar a marcar golos em casa, e nos últimos 2 jogos marcou golos em casa. No último jogo em casa marcou 2 golos também contra a equipa do Hoffenheim. Não é uma equipa inacreditável, mas está mesmo atrás desta equipa do Leverkusen. Portanto, não me admirava nada um golinho do Wolfsburgo, dada as fragilidades também, um golinho do Leverkusen. Portanto, ambas marcam 1.52 e aproveitando aqui um bocadinho o fator casa, neste caso, que é ao contrário da equipa do Wolfsburgo, o X2 do Bayern de Leverkusen a 1.29, 1.30. Também me parece interessante. Depois, arrancando na Premier League, temos um Burnley a Chelsea. E temos um Burnley 17º classificado, 14 golos marcados, 22 golos sofridos. E do lado do Chelsea, terceiro, 21 golos marcados, 11 golos sofridos. O Burnley nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, perdeu contra West Ham, Arsenal e Aston Villa e 2 vitórias, Wolverhampton e Leeds. O Chelsea nos últimos 5 jogos tem apenas uma derrota em casa contra o Sunderland por 2-1, venceu o Wolves por 3-0, o Tottenham por 1-0 e o Wolves também para a Carabao por 4-3 e tem aqui um empate contra o Carabao para a Liga dos Campeões. Temos o do Burnley a 6,60, o do Chelsea a 1,46. Over 1,5, 22, over 2,5, 74. Ambas marcam 86. Sinceramente, eu tenho aqui algum receio deste jogo no Match Shots. Todos os jogos que eu vi do Burnley esta temporada contra equipas interessantes, como por exemplo, eu vou aumentar aqui um bocadinho a cena, como por exemplo, contra o Arsenal, perdeu por 2-0, os golos foram marcados na segunda parte. Depois contra o City foi 5-1, mas foi em casa do City, é um jogo um bocadinho diferente. Mesmo contra o Aston Villa perdeu apenas por 2-1. Mais jogos, o Burnley, a Liverpool perdeu em casa por 1-0 mesmo no final, o United 3-2 e o Tottenham 3-0, mas isto já foi logo na primeira jornada em casa do Tottenham. Vamos dizer que fora de portas o Burnley pode ter aqui algumas dificuldades. Em casa, todos os jogos que eu vi do Burnley esta temporada basicamente jogaram aqui um bocadinho com um bloco muito fechadinho, e um bloco muito fechadinho pressupõe um padrão interessante do lado do Chelsea. Se olharmos aqui para o lado do Chelsea, o Chelsea nos últimos jogos teve 10 cantos, 8 cantos, 5 cantos no jogo em que estava a vencer. Aqui teve a vencer praticamente o jogo todo, teve apenas um canto, mas depois teve 9, 11, 2 no jogo em que também teve a vencer, 7, 3 no jogo em que também teve a vencer bem cedo contra o Benfica, por exemplo, 5,
depois tem que ter 2, depois 5, 6, 6 novamente, e depois começamos a entrar, tem 6 novamente, e depois começamos a entrar aqui na segunda parte, e em jogos da época passada. Na primeira parte estamos a falar de 4, estamos a falar de 2, estamos a falar de 4, de 1, mas lá está, teve a vencer bem cedo no jogo e depois ficou com menos um jogador, 5, 4, aqui não teve nenhuma, mas teve a vencer também contra o Forest. Portanto, é uma equipa com um padrão interessante para este tipo de cenários, e antecipando eu, pelo menos, que a equipa do Burnley irá jogar com um bloco ligeiramente baixo, que foi o que fez, não só contra o Arsenal, mas também contra o Liverpool em casa, e é verdade, perdeu os 2 jogos, mas criou muitas dificuldades, principalmente ao Liverpool. Aqui, eu só vejo aqui um mercado para este jogo, que é o over 2.5 cantos para o Chelsea a 1.70. Sem inventar muito, sem entrar aqui em match shots, a vitória do Chelsea é um 46, parece-me perfeitamente justo. Os overs 1.24, over 1.5 também parece justo. Over 2.5, 74 também parece justo. Tenho algumas dúvidas que a equipa do Burnley também possa fazer aqui um golo. Portanto, fugir aqui também um bocadinho, ou ambas marcam, mas algum receio aqui de um 0-0, de um possível 1-0 apenas para o Chelsea. Falo apenas deste over 2.5 cantos para o Chelsea a 1.70 na primeira parte. No Liverpool a Nottingham Forest, Liverpool recebe em Anfield a 1.46 e o Forest a 6.30. O Forest, que é penúltimo classificado, 11 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 10 golos marcados, 20 golos sofridos. Em condições normais, o Liverpool teria um modo bem mais baixo do que tem. Andaria à volta de um 20, um 25. O problema é que Liverpool está neste momento em 8º lugar, vem de uma derrota pesadíssima numa masterclass do Manchester City por 3-0, venceu os últimos 2 jogos em Anfield, atenção, Aston Villa por 2-0 e Real Madrid por 1-0, é verdade, e depois levava aqui 2 derrotas, Palace para a Carabao Cup, onde rodou toda a gente, portanto nem sequer conta este jogo. Jogaram jogadores que eu não faço ideia quem é que são, e mesmo no banco não havia ninguém, e perdeu fora contra o Brentford por 3-2. Do lado do Forest, é verdade, vendeu uma vitória por 3-1 contra a equipa do Leeds United e de um empate contra o Manchester a 2 bolas, mas os 2 jogos em casa. Fora de portas na Premier League, a equipa do Bournemouth, e até podemos ver aqui, a equipa do Bournemouth não tem qualquer vitória, leva 2 empates, 3 derrotas, 9 golos feridos fora de portas. Portanto, aqui, sem inventar muito, é verdade, é pré-Liga dos Campeões, mas há grande necessidade do Liverpool também de começar a vencer jogos. Vitória Liverpool a 1.46, parece um modo interessante, e o golo em ambas as partes 1.52, ou se quiserem ser aqui um bocadinho mais audaces, e para isso eu tenho que ir à MyBest outra vez, porque a MyBest está, como é que eu posso dizer, a chatear-me aqui um bocadinho a cabeça, sem grande... Aliás, a Bet7 tirou aqui os jogos sem grande necessidade. Deixem-me só aqui ter este que eu já não tinha. Ambas as partes. Tal. Aliás, não é isto, é isto. Isto. Outro jogo. Era quem? Era o Barça, não era o Bayern, era o Barcelona. Ai, vida ruim, como diz o outro. Barcelona para marcar nas duas partes 1.95 e aqui o Liverpool, Premier League. Liverpool para marcar nas duas partes também a 2.05, também me parece sinceramente um modo interessante. Portanto, aqui modo de resumo: Liverpool para marcar nas duas partes a 2.05 e a vitória normal do Liverpool a 1.46. Depois temos Newcastle, Manchester City, jogo bem interessante. Do lado da classificação temos um City em segundo lugar, 23 golos marcados, 8 golos sofridos, e temos um Newcastle em apenas 14º lugar. É verdade, mesmo em Liga dos Campeões, 11 golos marcados em 11 jogos, muito aquém, e 14 golos sofridos. Aqui a questão é, em casa, a equipa do Newcastle em 5 jogos leva 3 vitórias e 2 derrotas, 8 golos marcados e 6 golos sofridos. E a equipa do City fora de portas, em 5 jogos venceu 2, perdeu 2, empatou 1 e leva apenas 7 golos marcados, mas apenas 4 golos sofridos. Nos últimos 5 jogos de cada equipa, a equipa do Newcastle leva 2 derrotas. West Ham e Brentford fora de portas. Em casa, nos últimos 3 jogos, venceu Athletic Club por 2-0, Tottenham por 2-0 e Fulham por 2-1. O City nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias seguidas: 3-0 Liverpool, 4-1 Dortmund, 3-1 Bournemouth e 3-1 Swansea, e perdeu o último jogo fora de portas para a Premier League por 1-0 contra o Aston Villa. Aqui, muito sinceramente, eu vejo muito interessante os overs. Over 1.5, 1.21, over 2.5, 1.72,
ambas marcam 1.60 e o golo em ambas as partes a 1.60 também. Estamos a falar de um excelente registro no Newcastle, principalmente nos últimos jogos em casa, há algumas dificuldades no City fora de portas, e aqui estamos a falar apenas de uma derrota nos últimos 5 jogos fora de portas, de resto a vencer o Brentford apenas por 1-0 fora, mas na Liga dos Campeões empatou a 2, por exemplo, contra o Mónaco. Portanto, não é assim tão fácil jogar fora de portas para o City, principalmente em St. James Park, onde o Newcastle é uma equipa bastante forte. Voltemade também vai fazendo cada vez mais os seus números, vai aparecendo cada vez mais, e esta equipa do Newcastle é uma equipa muito competitiva, é uma equipa que também precisa pontuar se quiser entrar aqui nas competições europeias, já leva 7 pontos de desvantagem para o quarto lugar, o Sunderland, portanto precisa, e uma vitória contra um adversário, vamos dizer, entre aspas, direto desses lugares é muito interessante. Obviamente bem complicado, mas interessante. Deixem-me abrir aqui o jogo outra vez que eu fechei-o sem querer, só para eu não me esquecer. Depois entramos na Taça Portugal e aqui vamos ser bem rápidos. Há aqui duas situações de Taça Portugal. Uma, a mais óbvia de todas, uma possível rotação. São duas equipas, eu estou a falar do Sporting e do Porto, Sporting Marinhense e Porto Sintrense, são duas equipas que jogam em casa e são duas equipas que poderão, ou num cenário normal, deveriam rodar basicamente todos os jogadores. É aqui outra situação, estamos a falar de pós-seleções, pós-paragem, ou seja, este jogo é o único jogo, entre aspas, de preparação que estas equipas têm para as competições europeias, neste caso o Sporting para a Liga dos Campeões e o Porto para a Liga Europa. Portanto, há aqui uma importância extra de não rodar assim tanto a equipa neste tipo de jogos. De relembrar, Yilmaz, por exemplo, no Sporting, não deverá jogar amanhã porque teve 2 jogos muito carregados na Dinamarca e veio, pelo que se percebe, bastante cansado, o que é normal. Agora, o que é que nós temos aqui? Temos um Sporting a 1.00, 6, Marinhense a 76, over 2,5, over 3,5 a 1.21, over 4,5 a 1.50. O que eu gosto aqui? Goleadas, tanto num jogo como noutro. Se fosse fora de portas, tinha aqui algum receio em casa, em Alvalade e no Dragão, sinceramente parece-me muito interessante. E nas goleadas eu quero falar aqui no handicap menos 4,5 para o lado do Sporting, onde o Sporting tem de vender por 5 ou mais golos a 1.75, eu gosto imenso. E depois, se quisermos ser aqui um bocadinho mais audaz, tendo em conta que à partida a equipa titular vai jogar mais na primeira parte. A equipa titular, vocês percebem, tem a ver com a ligação que eu fiz no que falei há um bocadinho, não quer dizer que seja a titularíssima, com uma ou outra rotação, mas uma equipa base de preparação para o jogo da Liga dos Campeões. O handicap menos 1,5 na primeira parte a 1.50 parece-me interessante também, mas eu gosto mesmo bastante, sinceramente, deste handicap menos 4,5 para o lado do Sporting a 1.75 e olhando aqui para o Porto Sintrense, exatamente da mesma maneira. Deixem-me só ver aqui, não temos esse mercado. Portanto, handicap menos 4,5 para o Porto a 2.0. Handicap menos 3,5 se vocês quiserem juntar alguma coisa a 1.52, também gosto bastante. E aqui no Porto temos um modo um bocadinho mais alto, handicap menos 1,5 na primeira parte a 1.65. Portanto, aqui a lógica é simples. Uma possível rotação, sim, é verdade, mas é o único jogo que há de preparação para a Liga Europa e basicamente de treino conjunto depois das seleções. É verdade que há jogadores que vêm muito tarde e terão obrigatoriamente de fazer rotação, mas a base irá se manter quase de certeza. Portanto, espero aqui 2 goleadas, handicap menos 1 na primeira parte para o Sporting 1.50, handicap menos 4,5 no jogo para o Sporting 1.75 e no jogo do Porto handicap menos 1 na primeira parte 1.65 e handicap menos 3,5 1.52, handicap menos 4,5 a 2.0. Maltinha, mas muito obrigado a toda a gente que esteve aqui até ao finalzinho do vídeo. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda-me imenso a crescer. Vamos bater a meta dos 3.000 subscritores até ao final do mês, até ao final deste ano 2025. Arrancarmos 2026 com uma excelente meta, era inacreditável. Este sábado iremos ter live stream numa plataforma que eu não posso dizer o nome, ao meio-dia para acompanhar Bundesliga 2 e às 5h30 para acompanhar o Newcastle Manchester City. Se querem todos os prognósticos por escrito, tier 1 do Patreon, vamos voltar novamente com os prognósticos, porque voltamos com o bom dia, boas apostas. 2€ por mês, são apenas 2€ por mês e têm isto tudo que eu falei aqui por escrito no Patreon. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado e que sábado
sejam um bom dia. Aliás, vejam os links todos em aeromigmac.com e que este sábado sejam um bom dia, com boas apostas, claramente.